Nós fizemos de manhã, tivemos uma aula, uma pequena aula de história da igreja. Fizemos um grande panorama, porque era só menos de uma hora, né? Fizemos um grande panorama, mas passamos pelo início da igreja, o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, os outros discípulos do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, e passamos pelos primeiros séculos ali, e adentramos também quando a igreja começou a se desviar, a igreja começou a ganhar tanta força que alguns que tomavam para si o nome de igreja, o nome da igreja, começou a dar ou causar mau testemunho até pela igreja, testemunho por causa dos seus maus feitos. Tá bom? Em 31 de outubro, as crianças, 4 anos abaixo. Professora, quando se eu esquecer, você se levanta aí eu vou lembrar que você tem que levar as crianças, tá bom? Então, as crianças de 4 anos abaixo, me perdoe, podem ir para a salinha. Já foram? Ainda não. Ok. Enquanto estão indo, nós vamos continuar aqui. Em 31 de outubro, meus irmãos, de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero pregou algumas questões no castelo chamado Wittenberg, na Alemanha, chamando a igreja medieval para um debate, questionando algumas práticas, algumas crenças contrárias às Escrituras. Então Lutero passou a estudar as Escrituras e percebeu que a igreja estava caminhando por um caminho que não estava de acordo com as Escrituras. Então ele faz 95 teses, são 95 questões, chamando a igreja medieval para um debate, para saber o que significa isso, porque que a igreja havia se distanciado da verdade da palavra de Deus, mas isso não foi aceito. E ele se tornou um grande inimigo da igreja medieval daquela época. Lutero, ele era um monge da igreja católica que se levantou contra a própria igreja, após notar que os dogmas da igreja, instituída pelos papas, dogmas estes instituídos pelos papas, pelos concílios, eram opostos aos ensinamentos bíblicos. A Reforma Protestante, então, foi um movimento, bem resumido aqui, foi um movimento focado, irmãos, em trazer para a vida da igreja a centralidade da Bíblia e do Evangelho. Trazer para a centralidade da vida do povo de Deus, dos discípulos de Jesus Cristo, a centralidade das Escrituras. Trazer de volta o ensino da palavra de Deus, trazer de volta a verdade da palavra, a verdade do Evangelho, para que todos os povos pudessem conhecer. Deus, ele quer ser conhecido de todos, por todos. Ele quer ser glorificado. Não que ele precise, mas que ele quer ser glorificado por nós. E para isso nós precisamos conhecer, o povo precisa conhecer a verdade revelada, a verdade sobre ele revelada aqui neste pequeno livro de 66 pequenos outros livros. E é importante notar que Lutero, ele não foi um único reformador da igreja. Ele não foi o único que se levantou contra algumas ideias erradas, alguns dogmas, algumas doutrinas erradas a respeito da igreja. Outros surgiram, outros estavam também incomodados com aquilo que estava acontecendo na igreja medieval. Alguns que foram mortos, que combateram, bateram de frente com a igreja medieval daquela época e que foram perseguidos, que foram mortos até por tentarem reformar ou tentarem trazer de volta a verdade da palavra de Deus à vida do povo. Muitos homens, então, percebendo a decadência dessa igreja medieval da época, que durou um período muito grande, tentaram então intervir para que a igreja voltasse novamente
para os caminhos da verdade da palavra de Deus e crendo somente em Cristo, não buscando salvação por obras, mas crendo e confiando na graça de Deus. Então, esses homens, por exemplo, foram Zwinglio, Lutero, Calvino, Wycliffe, John Wycliffe, ou Wycliffe, não sei, Hus também, John Hus. Foram homens que entenderam que a verdade da palavra de Deus estava sendo esquecida, estava sendo trocada por ideias de homens e sendo inseridas, então, na igreja. O espírito da reforma pode, então, ser resumido em 5 pilares, que são chamados de os 5 solas, que é um termo em latim. Os 5 solas são esses principais pontos de oposição à igreja da época, a igreja medieval, que buscava, então, trazer à luz a verdade. Então, os reformadores, eles se basearam em 5 pilares, em 5 princípios fundamentais que nós vamos refletir hoje à noite. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Esses foram os pilares que eles entenderam que deveriam reger aquele grande movimento, importante movimento. Então, por mais que alguns homens do passado tenham sido levados a tentar trazer de volta a verdade da palavra de Deus, somente em Lutero Deus permitiu que houvesse de fato uma divisão e o povo começasse a entender, a ouvir a palavra de Deus. Lutero, então, ele traduz as escrituras do grego para o alemão, estava somente em grego e em latim, então ninguém conseguia falar grego e ler grego naquela época, e nem latim também, né? Não conseguiam ler o latim, eles então não conseguiam conhecer e eram levados a cabresto pelas autoridades eclesiásticas. Lutero, então, traduz as escrituras, trazendo de volta a verdade do evangelho. E o que levou eles a fazerem isso, eu digo eles, porque não foi só Lutero, outros reformadores também surgiram, outras reformas também aconteceram como que na mesma época de Lutero, né? Nós temos na Suíça, por exemplo, Zwinglio, trazendo também reformas contra a igreja, trazendo a verdade da palavra de Deus e sendo distanciado também, sendo expulso da igreja católica da época. Então nós vamos entender hoje o que cada um desses solas significa. O que isso moveu? Por que isso moveu esse grande movimento da reforma? E nós vamos começar com o sola scriptura, ou somente as escrituras. O sola scriptura, meus irmãos, ou somente as escrituras, é a afirmação de que a escritura é inerrante, a escritura não contém erro, a escritura é infalível, a escritura é fiel, ela não nos conduz a um caminho errado, ela é a única revelação divina escrita e regra de fé e conduta para todos aqueles que a seguem, todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. O sola scriptura, ou somente as escrituras, diz que a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. E de fato é isso que as escrituras nos ensinam. Por exemplo, abra em 1 Pedro, nós vamos passar por algumas passagens hoje. Bom, você vai folhear bem as escrituras. Eu sei que os irmãos vão colocar aqui no telão, mas você que tem a Bíblia, é importante que você olhe para as escrituras, porque aí você vai conhecer bem a sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Então, somente as escrituras ensinam que a Bíblia sozinha ensina tudo, ou é necessária para a nossa salvação. Versículo 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. As Escrituras é o conhecimento completo, não pleno, mas perfeito, no sentido de que as Escrituras é que nos conduzem a Cristo, é que nos conduzem a conhecer verdadeiramente a Deus. Somente as Escrituras e mais ninguém. E a Igreja Católica, do contrário, afirmava que a Bíblia foi derivada, por exemplo, a Igreja medieval dizia que a Igreja foi derivada da própria Igreja e não o contrário. O que, portanto, traria ou colocaria em descrédito as Escrituras e colocaria como autoridade maior a Igreja na pessoa do Papa e concílios também. Se as Escrituras não eram, portanto, autoridade final, elas não eram a regra de fé e conduta, era, portanto, a voz de homens e de concílios que traziam as verdades ou os dogmas pelos quais o povo deveria seguir. Os reformadores podiam comprovar pelas Escrituras, pela própria Escritura, que a autoridade final não é a Igreja, nem as tradições dela, nem muito menos Papa, mas a própria Escritura. As Escrituras é que é a autoridade. Os pastores são a autoridade da Igreja, mas essa autoridade é uma autoridade derivada. Se eles fogem da autoridade que é das Escrituras, eles estão distanciando-se daquilo que Deus quer para a sua igreja. Em Marcos capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus diz, em Marcos 7, eu vou passar mais rápido aqui, senão se a gente for olhar todas as passagens, alguns que eu quero que você pare e abra, eu vou dizer, tá bom? Mas algumas eu vou mencionar aqui mais rápido e os meninos vão colocar ali no telão para que você possa ver. Marcos capítulo 7, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo já havia dito para os fariseus o seguinte, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. A expressão preceito é uma expressão usada para se referir às Escrituras, à palavra de Deus, à lei de Deus. Jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O Senhor Jesus Cristo, então, rejeita aqui as ideias dos fariseus que se distanciavam da Escritura, da verdade da palavra de Deus e se apegavam às próprias tradições e tradições dos homens. Em Mateus capítulo 22 e 29, Jesus diz, respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a palavra errar aqui é também usado para pecado. Em outras palavras, nós pecamos não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, o Senhor Jesus Cristo também conversando com os fariseus, ele diz, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam e têm certeza que nelas tem a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Elas têm de fato a vida eterna, vocês têm razão, por meio dela nós encontramos a vida eterna, mas a vida eterna não pode estar à parte de Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz, vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus ainda diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, apesar de não haver um versículo necessariamente que diga que a Bíblia é a única regra de fé e conduta, o conceito é claro. A própria Bíblia afirma isso. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então as Escrituras, elas são inspiradas, sopradas, faladas pelo próprio Deus. O Salmo, entendendo isso, o salmista, Davi, entendendo isso, ele diz, no Salmo 119, versículo 11, diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se existe um meio pelo qual nós somos guardados para não desonrar a Deus, para não pecar contra Deus, é guardando, observando a palavra de Deus.
É dessa maneira que nós nos guardamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz que, vamos olhar lá, esse versículo aqui a gente vai olhar porque eu não estou querendo errar. Evangelho de João 17 e 17, é um versículo pequenininho. A palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe um momento na história do apóstolo Paulo, nas viagens do apóstolo Paulo, em que ele para numa cidade, numa região chamada Bereia, e os bereanos foram considerados por Lucas como os mais nobres do que os outros que ouviram a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. Versículo 17, capítulo 17 de Atos, no versículo 11, capítulo 17 de Atos, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: ora, estes de Bereia, ou os bereanos, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não se conformaram apenas com a palavra ou com a pregação do apóstolo Pedro, mas eles examinaram para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era de fato verdade. E eles comprovaram, então, por meio das Escrituras. Então, percebendo essas verdades, os reformadores rejeitaram qualquer prática que contrariasse a verdade da palavra de Deus como regra de fé e de conduta. E de fato é isso. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas que nós precisamos rejeitar qualquer ideia, qualquer ensinamento que vem contrário às Escrituras, contrário ao Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8 até o versículo 9, abra lá. Gálatas capítulo 1, versículo 8 até o versículo 9, esse daqui eu gostaria que você observasse. Gálatas 1, 8 e 9. Diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou em outras palavras, amaldiçoado. Essa palavra anátema significa assim, isso. Versículo 9 diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. As Escrituras revelam a vontade de Deus para nós. As Escrituras nos revelam a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. Elas são um meio pelo qual nós conhecemos a Cristo e a verdade. Nós não poderíamos, sem as Escrituras, nós não poderíamos encontrar o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, o conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento a respeito de Deus. Nós chamamos as Escrituras de revelação especial ou específica de Deus. Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 18, capítulo 1, versículo 20 diz isso. Deus se revela por meio das coisas que foram criadas, mas não é por meio dessas coisas que foram criadas que nós somos salvos, é por meio da revelação específica, por conhecermos de perto quem Deus é, por conhecermos o seu caráter, os seus atributos, a sua vontade, é que nós conseguimos encontrar o caminho da salvação. Por meio daquele que é a imagem perfeita do Deus invisível, Jesus Cristo, o conhecimento dele, é que nós encontramos as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo diz, em João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. E é por meio das Escrituras, meus queridos, que nós encontramos o conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Não é por meio de tradição, não é por meio de conversas, mas é por meio das Escrituras. A Bíblia, portanto, não é um livro qualquer.
é a própria revelação de Deus. É a revelação de Deus que nos foi dada. É a revelação do Deus que não pode mentir. É a revelação do Deus fiel. É a revelação do Deus verdadeiro. E Ele nos deu. Aquele Deus, ou o Deus grande, o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, se revelou a nós, decidiu se revelar a nós por meio de um livro escrito, por meio de palavras. Toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus. E parece que nós estamos vivendo em nossos dias, na verdade, um retrocesso. As Escrituras deixaram de ser a regra de fé e prática em muitas igrejas, infelizmente. A exposição simples, a exposição fiel das Escrituras não é mais o padrão dos cultos em muitas igrejas. É mais ideias dos homens, é mais problemas seus colocados para fora, é mais histórias que você conta a respeito de si mesmo, a respeito da sua pessoa, a respeito das suas experiências, e não a exposição fiel e simples das Escrituras. A semelhança da igreja medieval em muitas igrejas, a autoridade das Escrituras foi rebaixada por experiências, sensações emocionais, além de líderes ditarem as regras e os padrões da igreja. As Escrituras foram deixadas de lado. Líderes trocaram a autoridade das Escrituras por sua própria autoridade. Trocaram a palavra, trocaram a revelação de Deus por simplesmente sensações experienciais nos cultos. O mundo gospel não é muito distante da igreja medieval, não. No entanto, eu não quero falar do mundo gospel, eu quero falar de você. Você, será que não tem se assemelhado à igreja medieval, que trocou as Escrituras por ideias humanas? Será que você não tem deixado as Escrituras de lado? Será que você não precisa de uma reforma? Será que você não precisa trazer novamente a verdade das Escrituras para a sua vida, para o seu coração? Será que as Escrituras não precisam tomar novamente o centro da sua vida? Será que você não precisa se debruçar mais nas Escrituras? Será que as Escrituras não precisam encher o seu coração para que o que saia do seu coração seja a palavra de Deus? Ame a palavra do Senhor, se deleite nela, como o salmista diz. Medita nela de dia e de noite, ela é o seu prazer, como o Salmo 1 diz. A pergunta é, você, meu irmão, você ama as Escrituras? Você tem ela como a sua regra de fé e conduta? É por meio dela que você age? É por meio dela que você toma as decisões? É com base nela, é com base nela, é à luz dela que você conhece o seu Cristo, o seu Redentor? É à luz das Escrituras que você lida com os seus irmãos? É à luz das Escrituras que você lida e vive com os incrédulos? É à luz dela, das Escrituras? Se não for, você não está distante do que a igreja medieval fez. E você pode ruir. Não somente o sola Escritura, mas também o somente Cristo foi um dos outros pilares. Eu vou buscar ser mais rápido aqui. Esse segundo sola, nós vimos somente as Escrituras. O segundo sola tem 5, então, mas eu vou passar rápido aqui em alguns, tá bom? O somente Cristo, ou sola Escritura, é uma afirmação, ou é a afirmação, de que a nossa salvação é realizada única e exclusivamente pela obra mediatória do Cristo histórico, do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra mediatória e expiatória. Foi Ele quem morreu por nós. A sua vida sem pecado e sua morte na cruz pelos nossos pecados, por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com Deus, e nada mais além disso. Somente a morte de Cristo e ressurreição dentre os mortos é que é suficiente para a nossa reconciliação com Deus.
Não existe outro meio, somente Cristo. E a igreja medieval acreditava que a obra de Cristo sozinha era insuficiente para a salvação. Não, Cristo sozinho não, é necessário que façamos outras coisas. A igreja apresentava muitos outros mediadores entre Deus e os homens, começando por Maria, depois os muitos outros santos e então a autoridade papal. A verdade bíblica, em contrapartida, afirma que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que é a obra redentora de Jesus Cristo que reconcilia o pecador com Deus. É a obra de Cristo na cruz, é a morte de Cristo e ressurreição, é a sua vida perfeita que reconcilia, que liga, que religa o homem com Deus. A religião, o termo religião, significa religar-se com Deus. No entanto, essa religação, ela não pode acontecer por mim, por meus próprios méritos, ou por alguma coisa que eu possa fazer, mas por Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. A verdade bíblica que havia se perdido na era medieval, na igreja medieval, é que Jesus Cristo é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo diz, João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro do cristianismo. Seu nascimento, sua vida perfeita, sua morte e ressurreição é essa mais alta expressão do amor de Deus por pecadores rebeldes. Pecadores imerecidos. Pecadores impotentes para buscar a salvação, para alcançar a salvação por si só. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4 e 12, você pode abrir a sua Bíblia lá. Atos 4 e 12. O apóstolo Pedro diz muito claro a respeito de Jesus Cristo ser o único mediador. Atos 4 e 12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Não há ninguém como Cristo. Não há nenhum santo como Cristo. Não há ninguém que possa substituir o pecador perfeitamente. Não há, é Cristo Jesus. Ele é o Deus perfeito. Ele é o homem perfeito. Por meio de Cristo, somente Cristo é que a salvação é possível. É Ele quem morre na cruz. Não é o Papa, não são os apóstolos, não são os santos, é Cristo Jesus. Deus deu autoridade para Cristo. João capítulo 5 nos diz isso. É Jesus. Foi Ele quem nos substituiu e somente Ele podia fazer isso. Porque Ele sendo 100% homem, Ele poderia nos substituir, seres humanos, caídos, de carne e ossos, fracos, com almas perecendo e caminhando para o inferno. Jesus Cristo nos substitui, recebe a nossa ira e recebe a punição pelos pecados daqueles que creem em Jesus Cristo, que creem nele. Mas ele não podia ser só homem, porque ele não poderia salvar o pecado dos outros. Ele precisava ser Deus também. O pecado é uma dívida infinita, eterna. E quem é que é eterno? Quem é que é infinito? Jesus Cristo, Deus, o próprio Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, ele então paga a nossa dívida. Paga a nossa dívida eterna. Ele morre
no seu lugar. Somente Cristo. Cristo é o centro do cristianismo e não outros. Ele é aquele que move os nossos corações. Cristo é o único que pode conceder perdão. É o único que pode interceder por nós. Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 8 e versículo 32, vai dizer que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Devemos ir a Ele e dizermos em nome de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, nele tudo subsiste, todas as coisas foram criadas por Ele e nada do que foi feito se fez. Não é Maria, não são os santos, não é o Papa, não são os pastores, não é você, é Cristo. O Evangelho é sobre Cristo, é a história dele. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, não é mais a nossa história que é contada. Não contamos mais a nossa história, nós contamos a dele. Porque a nossa vida não é mais nossa, é a vida dele. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3 e versículo 3, diz que Cristo é a nossa vida agora. O pecador só pode ser salvo pelos méritos exclusivos de Cristo. Nós só podemos nos aproximar, só podemos ter comunhão com Cristo, com Deus, em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 18 até o 21. Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, que é o que eu quero enfatizar. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, você que está aqui hoje e que não é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas você deseja e sabe ou tem dúvidas, ou pelo menos medo de que se você morrer, você não sabe o que vai acontecer. Mas talvez você tenha alguma intuição de que vai que os crentes estão certos. Eu vou ter que prestar conta com alguém. Eu não sou só matéria. Eu sei que eu não sou só matéria. Eu sei que eu não sou somente um monte de células juntas. Eu creio que existe algo em mim que é sobrenatural. Eu desejo sobrenatural. E talvez você deseje uma vida eterna. É somente Cristo que pode fazer isso. Somente Cristo que pode te reconciliar com Deus. Somos pecadores, rebeldes, pecamos contra Deus e as pazes só podem ser feitas por Cristo. Ele é o nosso mediador. É Ele que pega as nossas mãos e as mãos do Pai e juntam. Somos amigos agora, não mais inimigos. Somente a graça era um outro pilar. Só a graça, ou somente a graça, é a afirmação de que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. O Espírito Santo soberanamente nos resgata do nosso estado de escravidão e morte para a vida em Cristo. A graça, o presente de Deus. A salvação, ela não é por meio de obras, mas é por meio da graça. É de graça,
é um presente. A partir do século XI, a comercialização da fé cristã foi intensificada pelo papado, porque eles precisavam construir a Basílica de São Pedro. E mediante as procissões, peregrinações e vendas de indulgências, eles conseguiriam, ou a compra, a concessão de indulgências, eles conseguiriam ganhar a salvação. Então o papado fez isso, a igreja medieval fez isso. Escrevia um papelzinho, dizia, isso aqui é indulgência. Se você comprar, você pode garantir o seu perdão, e se você morrer agora, se você comprar, você vai para o céu. Você nem passa pelo purgatório não, você vai direto. E se você comprar mais um, você pode tirar o seu pai ou sua mãe que está lá no purgatório, se você comprar. Então foi vendido muito. O desespero da época do povo medieval, que criam de fato num Deus muito severo, eles tinham medo, então compravam essas coisas sem conhecer a verdade da palavra de Deus. Essas práticas, elas prometiam amenizar ou extinguir o tempo de penitência dos devotos no purgatório, até conceder o perdão por um tempo ou mesmo, dependendo da quantia de dinheiro, recebia o perdão pela vida toda. Você quer ser perdoado? Você quer que eu escreva aqui uma cartinha para você? Você paga aí bem baratinho. Mas você não vai ser perdoado não, desse jeito. É somente pela graça. Ao afirmar que a salvação, irmãos, é unicamente pela graça, nós estamos dizendo que é unicamente uma obra soberana de Deus. É um presente de Deus. Os reformadores estavam combatendo o ensino de que o homem poderia ganhar a sua salvação por meio da compra dessas coisas. Por meio de viagens muito longas, por meio de penitências, por meio de indulgências, por meio de peregrinações, por meio de obras, por fazer o bem, por deixar de fazer o mal. Por meio dessas coisas, o homem era salvo, mas as Escrituras nos ensinam que não é por meio disso que o homem é salvo, não é porque ele é bom, não é porque ele faz algo ou deixou de fazer algo, é simplesmente porque Deus quer salvar o pecador. Não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas unicamente da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, porque pela graça ou de graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, falem comigo, e não de obras, para que ninguém se glorie, não é por meio das obras. Então, se você tem tentado alcançar o favor de Deus por meio daquilo que você faz ou deixa de fazer, você está perdendo tempo. Se você está fazendo algo para ganhar o favor de Deus, fazer o bem para ganhar a salvação, você está perdendo tempo. Porque não há bem nenhum que nós podemos fazer suficientemente que seja aceito por Deus. Nós somos falhos, somos pecadores. As nossas boas obras são como um trapo de imundície. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, mas pela graça de Deus em me dar de graça a salvação em Cristo, por meio de Cristo. O homem é salvo pela graça unicamente. E ele é salvo pela graça porque ele é incapaz de salvar a si mesmo. Ele é impotente, ele não tem poder, ele não tem força, ele não tem capacidade, ele não tem qualificação. Por mais que se esforce, sem a ação graciosa de Deus em conceder ao homem o perdão, tudo isso é em vão. A doutrina da salvação pela graça somente nos revelam duas coisas importantes. Que o homem, ele é impotente. Ele não pode buscar a salvação, ele não pode ganhar a salvação sozinho. João capítulo 6, abra comigo, João capítulo 6, e versículo 65, o Senhor Jesus Cristo nos ensina algo muito importante aqui. É que nós somos seres capacitados, habilitados para render graças.
Nós voltamos para agradecer. Nós reconhecemos o poder de Deus, reconhecemos a bondade de Deus e agradecemos. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ao conduzir as pessoas para a verdade de que toda obra de salvação é feita por Deus, o homem se coloca no seu lugar de receptor da graça e das bênçãos de Deus. Nós aprendemos domingo passado que o nosso Deus é o Deus bendito. Ele é bendito porque ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é aquele que abençoa. Esses são os pilares que moveram a reforma. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Que esses sejam os pilares que movam os nossos corações, que movam as nossas vidas. Que você se apegue às Escrituras como revelação inerrante e infalível de Deus. Que você creia firmemente em Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Que você reconheça que a salvação, ela não vem por meio de obras, mas pela graça. E que a fé seja em Cristo somente. E que em tudo isso, Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isso para a glória de Deus. Somos chamados a glorificar a Deus. Você que aqui está, que não tem Cristo ainda, eu convido você a conhecer as Escrituras, a conhecer esse livro, que parece um livro antigo, e de fato é, que parece um livro antiquado, e de fato não é, que parece um livro somente de crentes, mas essa é a revelação de Deus para as suas vidas. Você precisa conhecer o seu Criador, você precisa conhecer Ele agora, conhecer Ele, render-se a Ele, para que você não o conheça depois, sem a opção de arrependimento. Para que você não esteja diante dele, sem a opção de se render-se, de se arrepender-se. Render-se sim, você vai se render. Mas se arrepender, o tempo é aqui, é este momento, é nesta vida, é enquanto você respira o ar, a atmosfera do planeta Terra. É aqui e não depois. Depois não tem mais chance. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Experimente não somente a graça da salvação, mas tudo o que a salvação tem a nos oferecer. Baixe a sua cabeça. E se você reconhece o seu pecado, você pode confessar a Cristo e dizer a Deus: Senhor, eu tenho andado distante do Senhor. Assim como a igreja medieval tem esquecido da tua palavra, eu tenho se distanciado dela, eu confesso. Ela tem ficado empoeirada em minha casa. Literalmente. Eu tenho tomado decisões que não são baseadas na tua palavra. Eu tenho tido uma cosmovisão não baseada na tua palavra. Eu me arrependo, Senhor. E quero voltar à centralidade das Escrituras que nos ensinam
que a glória deve ser somente a Ti, que Cristo é o único mediador, que a salvação é pela graça, que a fé é somente em Cristo e a Cristo, em direção a Cristo. E você aqui que não tem Cristo, você pode orar: Senhor, eu tenho andado distante de Ti. Na verdade, nem em Bíblia eu pego. Mas eu reconheço agora que as minhas boas obras não servem de nada. Mas a obra de Cristo é que pode me salvar. É a fé na obra de Cristo que pode salvar. Senhor, nós te agradecemos por Tua bondosa mão, por Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.